A paz de Deus, irmãos. Hoje quero compartilhar um testemunho que quase quebrou meu coração, mas que também revelou a fidelidade inabalável do nosso Senhor de um modo que só quem já passou pela dor pode entender. Miguel, meu filho de apenas 3 anos, um menino cheio de vida, sorriso fácil e esperança no olhar, parou de respirar numa madrugada que começou como qualquer outra, mas que virou a maior prova da nossa fé. Foi um silêncio que dilacerou a alma, um vazio que parecia engolir tudo ao nosso redor, um momento onde o mundo parou e tudo que restou foi a minha oração desesperada. Eu podia ouvir apenas o som acelerado do meu próprio coração, o tempo parecia congelado e a única coisa que eu conseguia fazer era clamar a Deus com toda a força que tinha, pedindo que Ele entrasse primeiro naquela UTI, que abrisse portas onde ninguém mais conseguia chegar. Eu e minha esposa éramos irmãos firmes na congregação cristã no Brasil, sempre buscando nos fortalecer na palavra, sustentados pela oração da Irmandade e pelo amor que compartilhávamos com a igreja. Miguel era a nossa alegria, uma criança pura que acompanhava os cultos com reverência e ternura, sempre elogiado pelas irmãs da Obra da Piedade e observado com esperança pelo cooperador de jovens. Porém, naquela noite, o Senhor nos preparou uma prova que nos fez sentir a fragilidade da vida, o peso da incerteza e a urgência de um milagre divino. Era madrugada, e o silêncio que veio do quarto do Miguel não era o silêncio comum de uma casa dormindo. Minha esposa correu e encontrou nosso filho com o rosto pálido, os olhos semicerrados e sem respirar. Aquele instante congelou o tempo. Meu mundo caiu. A dor foi tão profunda que eu senti a alma rasgar, o medo mais cruel invadir meu ser. Um medo que só quem já viu um filho quase partir pode compreender. Minhas mãos tremiam e as lágrimas escorriam sem controle, enquanto eu suplicava a Deus que estendesse suas mãos poderosas sobre nosso menino. Chamei as irmãs da Obra da Piedade para virem orar conosco, porque sabíamos que a força que precisávamos vinha só da oração. Nos ajoelhamos juntos, na simplicidade da nossa casa, com vozes trêmulas, mas cheias de fé. A oração era intensa, fervorosa, um clamor que parecia romper o silêncio da noite e alcançar os céus. Sabíamos que só o Senhor poderia operar aquele milagre. A madrugada se arrastava e cada segundo parecia uma eternidade. Quando levamos Miguel para o hospital, o clima era pesado, carregado de esperança misturada com medo. No caminho, eu clamava com todo o meu coração para que Deus entrasse primeiro na UTI, porque sabia que sem Ele, nada faria sentido. Ao chegarmos no hospital, fomos recebidos pelo ancião e pelo diácono, que já estavam em vigília, junto com irmãs da Obra da Piedade, que nos envolveram numa corrente poderosa de oração. O cooperador de jovens nos encorajava com palavras vindas do púlpito naquela manhã, que falavam diretamente ao nosso coração. Meu coração se alegrou no Senhor, mesmo em meio à dor que sentíamos. O médico responsável, Dr. Leandro, falou conosco com seriedade e sinceridade, explicando a gravidade da situação, mas sem tirar a esperança que carregávamos. Cada minuto ali era uma batalha, e naquele corredor da UTI, ajoelhei-me novamente, sentindo o peso da dor e da fé misturados. O silêncio era quebrado apenas pelo som dos monitores e pelas orações que vinham da igreja, transmitidas em pensamento e coração. Enquanto a organista da igreja tocava suavemente o órgão em casa, aquela melodia parecia atravessar paredes, levando conforto e poder para aquele leito. Foi ali, naquele instante, que Deus fez uma festa na UTI, renovando a respiração de Miguel, mostrando que a vitória vinha no tempo certo, no tempo de Deus. A dor da espera foi imensa, irmãos, mas maior ainda foi a alegria que veio quando vimos a vida renascer em nossos braços.
Este testemunho é para você que enfrenta provações e sente que tudo está perdido. Deus entra primeiro onde ninguém pode chegar e Ele é fiel para cumprir suas promessas. Permaneça firme na fé, porque o Senhor nunca abandona o seu. Agradeço a Deus, ao ministério, à Irmandade e a todos que oraram conosco. Que a paz do Senhor esteja com você e que este relato seja luz e esperança para o seu coração aflito. Tudo é para a honra e glória do nosso Deus, que é poderoso para salvar e restaurar. Aquele silêncio que tomou conta do quarto do Miguel parecia carregar toda a dor do mundo. Ver um filho tão pequeno e frágil, imóvel e sem respirar, é uma prova que nenhum pai deseja enfrentar. Aquele instante me consumiu por dentro, uma mistura de medo, impotência e uma fé que se agarrava a cada fio de esperança que o Senhor ainda colocava em meu coração. Minha esposa estava ao lado dele, com lágrimas rolando, mas firme na oração, pedindo que o Senhor estendesse as suas mãos poderosas para salvar nosso menino. Eu sentia cada batida do meu coração como um pedido ao céu, um clamor que não se aquietava. O tempo parecia que parava, mas eu sabia que Deus não nos abandonaria. A viagem até o hospital foi uma corrida contra o relógio, um percurso cheio de silêncio pesado, onde só a voz das nossas orações preenchia o espaço. Eu clamava para que Deus entrasse primeiro naquela UTI, abrisse caminhos onde parecia não haver saída, porque sem Ele nada teria sentido. Quando chegamos, fomos recebidos por irmãos e irmãs da congregação que já estavam ali, em vigília, orando por nosso filho. O ancião, o diácono e as irmãs da obra da piedade se uniram a nós numa corrente de fé que parecia romper qualquer barreira espiritual. O ambiente frio e silencioso da UTI contrastava com a força do Espírito Santo que sentíamos ali. O médico Dr. Leandro, homem de fé e ciência, nos falou com sinceridade sobre a gravidade da situação, mas também compartilhou que via algo além do alcance humano, a intervenção divina. Eu ajoelhei-me naquele corredor, sentindo o peso da oração, a mistura do desespero e da certeza que só o Senhor dá. A cada monitor que apitava, eu orava, confiando que Deus estava fazendo uma festa naquela UTI, que Ele não permitiria que a vida do meu filho se apagasse. Enquanto isso, na igreja, a organista tocava o órgão com suavidade, e as irmãs da obra da piedade e os músicos uniam suas vozes em louvor, formando uma corrente de oração poderosa que, mesmo distante, chegava até o leito de Miguel. A palavra que o cooperador de jovens trouxe naquele culto parecia feita para aquele momento. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Essas palavras ecoavam em meu coração, dando força para continuar firme. Naquela madrugada de angústia, Deus renovou a respiração do meu filho, um milagre que somente Ele poderia fazer. O coração que quase parou voltou a bater forte, e a esperança, que parecia perdida, voltou a brilhar com força total. Ver Miguel sorrir novamente, sentir a vida em seus olhos, foi a confirmação de que Deus é fiel e que suas promessas não falham. Este testemunho não é só meu, mas de todos que enfrentam momentos de provação e sentem que a noite é escura demais. Quero que você saiba que Deus entra primeiro onde ninguém mais pode chegar, que Ele é o médico dos médicos, o milagre impossível, e que sua vitória está chegando no tempo certo, no tempo de Deus. Agradeço ao Senhor, ao ministério, à Irmandade e a cada irmão e irmã que se uniu em oração conosco. Que este relato seja um farol de esperança e fé para você que me escuta e que o Senhor fortaleça cada coração aflito. Tudo é para a honra e glória do nosso Deus poderoso que salva e restaura. Quando os primeiros sinais de recuperação começaram a aparecer, não foi apenas um alívio, mas uma verdadeira renovação da nossa fé.
Miguel, que antes estava tão frágil, começou a reagir aos cuidados médicos, mas sabíamos que a maior força vinha do Senhor. Eu podia ver a mão de Deus agindo em cada olhar carinhoso das irmãs da obra da piedade que nunca deixaram nosso lado. Elas se revezavam em visitas constantes, trazendo palavras de conforto e orações fervorosas, firmes na certeza de que Deus faria a obra completa. A Irmandade se mobilizou de uma forma que nos surpreendeu profundamente. O movimento de oração começou a ganhar força, não só na igreja local, mas também em várias casas de oração espalhadas pela cidade. Era como se o Espírito Santo tivesse inflamado o coração de cada irmão e irmã para buscar a cura, a restauração da vida de Miguel. As reuniões de oração viraram momentos de clamor intenso, onde cada lágrima derramada era uma semente lançada na terra fértil da fé. Eu mesmo participei de várias vigílias, indo para a oração em casas vizinhas, onde irmãos e irmãs se uniam em um só propósito. Naquelas horas de madrugada, ajoelhado e com o coração apertado, sentia o peso da responsabilidade, mas também a certeza de que estávamos sendo fortalecidos pelo Espírito. Em uma dessas noites, ouvi claramente a voz do Senhor confirmando que a promessa se cumpriria e que Ele estava preparando um caminho para Miguel sair daquela situação de perigo. Enquanto isso, em casa, minha esposa mantinha uma rotina de oração incansável. Ela buscava dons, se fortalecia na palavra que o ministério trazia durante os cultos e transmitia essa esperança para a nossa família. A cada culto atendido pelo cooperador ou ancião, a palavra parecia trazer a confirmação de que Deus não havia abandonado nosso filho. O recitativo dos jovens e crianças, com suas vozes firmes, parecia elevar nossas preces diretamente aos céus. O ambiente no hospital começou a mudar gradualmente. Miguel, mesmo ainda na UTI, mostrava sinais de força e os médicos, antes cautelosos, começaram a falar com mais esperança. Dr. Leandro não escondia a admiração pela recuperação surpreendente do menino e dizia que algo maior estava agindo ali, além da medicina. Cada avanço era uma vitória do Senhor, uma resposta clara à oração da Irmandade que não cessava. Mas as provas continuavam, porque a batalha pela vida nunca foi fácil. Houve dias de incerteza, noites de lágrimas silenciosas e momentos em que a fé era testada até o limite. Ainda assim, nós permanecíamos firmes, porque a vitória estava no Senhor. A Irmandade nunca deixou de orar, nunca deixou de buscar o mover do Espírito Santo, que renovava nossas forças e nos mantinha firmes na esperança. Uma das lembranças mais marcantes foi quando uma irmã trouxe a palavra exata no culto, dizendo que Deus visitaria a nossa casa e que Miguel sairia dessa com a vida restaurada. Aquela palavra veio como bálsamo para nossas almas feridas e me fez lembrar de que mesmo na tempestade, o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. A cada dia, enquanto aguardávamos a recuperação completa, testemunhávamos o agir de Deus em detalhes que só a fé pode explicar. Pequenas melhoras que os médicos não conseguiam prever, sorrisos que surgiam quando menos esperávamos, o olhar de esperança renovado em nossos corações. Tudo isso confirmava que Deus estava conosco, que Ele nos sustentava e que a vitória seria definitiva. Eu agradeço a Deus por cada irmão e irmã que orou conosco, que visitou a casa, que enviou mensagens de fé e conforto. Sei que essa corrente de amor e oração foi fundamental para o milagre que estávamos vivendo. Quero que todos saibam que mesmo na prova mais difícil, Deus não abandona os seus. Ele é fiel, poderoso e está sempre pronto para ouvir o clamor daqueles que se humilham diante dele. Se você está passando por uma situação semelhante, mantenha a fé firme, não desista, porque o Senhor está operando, mesmo quando parece silêncio.
A vitória virá no tempo certo, e Ele fará festa na sua vida, assim como fez na UTI do meu filho. Que este testemunho seja um convite à confiança total em Deus, um lembrete de que Ele é o Deus que cura, que restaura e que traz vida onde parece haver morte. Louvado seja o nome do Senhor, que é digno de toda honra e glória. Naquele período delicado, cada instante parecia carregar o peso do mundo em nossos ombros. Eu me via diante do desconhecido, sentindo a fragilidade da vida e o peso da responsabilidade como pai. Os dias na UTI eram longos, marcados pela expectativa que não nos deixava descansar. O relógio parecia correr devagar demais, como se testasse nossa paciência e nossa fé. A cada visita dos médicos, a gente segurava a respiração, esperando por notícias que muitas vezes nos derrubavam, mas nunca nos destruíam. O Senhor era nossa força, nosso socorro bem presente na angústia. Eu me lembro nitidamente do momento em que entrei no quarto onde Miguel estava. Ele estava conectado a tantos aparelhos que parecia uma pequena máquina de vida. Cada som daquele monitor era um lembrete da fragilidade, mas também da misericórdia do Senhor que permitia aquele milagre estar acontecendo. Aquele menino que antes corria pela casa com um sorriso aberto, agora dependia das mãos dos médicos e das orações da Irmandade. Foi difícil aceitar aquela realidade. Mas também foi no meio dessa dor que eu encontrei a paz que só Deus pode dar. Minha esposa, por sua vez, era uma fortaleza. Apesar do cansaço e da angústia, ela mantinha o espírito firme, buscando forças na palavra que ouvíamos nos cultos e no abraço da Irmandade. Lembro que certa noite, quando a madrugada parecia mais fria, nós dois nos ajoelhamos ao lado da cama do Miguel e clamamos juntos, pedindo que o Senhor tocasse naquela vida, que Ele derramasse seu poder de cura. As lágrimas rolavam silenciosas, mas a fé gritava forte em nossos corações. Nesse período, o movimento de oração na igreja ganhou ainda mais intensidade. As irmãs da obra da piedade e os irmãos, conscientes da gravidade da situação, se uniram em vigílias diárias. Havia um sentimento de comunhão tão profundo que parecia que toda a igreja estava ali, ao nosso lado, sustentando-nos em cada momento difícil. A organista, os músicos, o cooperador, todos davam o melhor de si, oferecendo louvores que quebravam cadeias espirituais e abriam caminhos para a restauração. Em um desses cultos, o ancião trouxe uma palavra que marcou profundamente nosso espírito. Mesmo que a morte bata à porta, o Senhor é a nossa vida e nossa esperança. Ele é poderoso para levantar os caídos e restaurar o que foi perdido. Essas palavras não foram apenas conforto, foram combustível para a nossa fé continuar inabalável, mesmo diante das sombras que se aproximavam. Enquanto isso, no hospital, o Dr. Leandro nos dava pequenos sinais de esperança. Cada melhora, mesmo que pequena, era motivo de louvor e agradecimento. Sabíamos que o Senhor estava operando, mesmo quando os médicos diziam que a situação era crítica. Foi no meio dessa incerteza que experimentamos a certeza da presença divina, aquele toque invisível que mudava tudo. Eu jamais esquecerei o momento em que, depois de dias de luta, o Miguel abriu os olhos e reconheceu nossos rostos. Foi como se o céu tivesse descido até aquele quarto, trazendo vida e alegria. Naquele instante, todas as orações, todas as lágrimas, todo o clamor foram recompensados. O milagre era real, visível, palpável. O Senhor havia entrado primeiro na UTI e agora manifestava seu poder diante de todos nós. O impacto desse milagre foi além da nossa família. A congregação inteira se fortaleceu com essa obra de Deus. As visitas se intensificaram, as orações se multiplicaram e a fé de cada irmão se renovou.
Esse testemunho se tornou um hino vivo da fidelidade do Senhor. Um convite para que todos permaneçam firmes, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Eu agradeço do fundo do meu coração a cada irmão e irmã que sustentou nossa família em oração, que esteve presente nas visitas, que enviou palavras de fé e encorajamento. Sem essa irmandade, sei que a prova teria sido ainda mais difícil. Deus usa a igreja, o ministério e cada filho seu para operar maravilhas e dar testemunhos que glorificam seu nome. Que este relato alcance corações sedentos, que fortaleça a fé daqueles que enfrentam lutas e que nunca esqueçam: o Senhor é fiel, Ele é poderoso e em seu tempo perfeito faz festa onde antes havia desespero. Permaneça firme, pois o milagre está chegando. A glória seja para Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza em toda tribulação. Quando pensamos que a luta tinha chegado ao fim, percebemos que a verdadeira batalha pela vida de Miguel ainda estava diante de nós. A recuperação, embora iniciada, era um caminho árduo, cheio de desafios que só a fé podia sustentar. Cada pequeno avanço era uma vitória celebrada, mas também um lembrete do quanto precisávamos continuar firmes, orando sem cessar. A esperança brotava em nossos corações, mas também havia o temor natural do que poderia ainda vir. Nessa etapa, minha alma se apertava em oração profunda. Em muitas noites, sozinho no quarto, eu sentia um peso que só quem já enfrentou o medo da perda conhece. As dúvidas tentavam invadir, o desânimo ameaçava tomar conta, mas a palavra do Senhor era lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lembro-me de uma madrugada em que, ajoelhado, pedi a Deus que me desse forças para ser o suporte que Miguel precisava, que guardasse meu coração da ansiedade que quer roubar a paz. Enquanto isso, a Irmandade seguia firme conosco. As visitas não cessavam. As irmãs da obra da piedade continuavam chegando com seus rostos serenos e mãos estendidas para orar. Cada visita era um sopro de ânimo, uma demonstração viva do amor que a congregação tem pelos seus. O movimento de oração em várias casas cresceu ainda mais, e eu sabia que, mesmo à distância, os irmãos estavam nos cercando com a oração poderosa que move montanhas. Foi nesse momento delicado que recebi uma mensagem que jamais esquecerei. Uma irmã da congregação, conhecida por sua fé inabalável, compartilhou comigo um versículo que se tornou o alicerce da nossa esperança. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aquela palavra caiu no meu coração como um bálsamo, renovando minhas forças e reacendendo a chama da confiança no Senhor. Eu via nos olhos de Miguel uma luta silenciosa, uma vontade de viver que ultrapassava qualquer fraqueza física. Ele era um pequeno guerreiro, e cada sorriso que conseguia dar era um testemunho do poder do Deus que opera milagres. Aquele menino que antes corria pela casa, agora, mesmo em cadeira de rodas, nos ensinava sobre resistência, fé e o valor da vida dada por Deus. A recuperação trouxe desafios que jamais imaginaríamos enfrentar, mas também abriu portas para testemunharmos a obra maravilhosa do Senhor de uma forma mais profunda. Cada conquista, por menor que fosse, era uma razão para louvarmos, um motivo para agradecer e uma prova de que a vitória já era certa. E sabe, irmãos, é nesse ponto que muitos começam a fraquejar, pensando que a prova já passou. Mas a fé verdadeira permanece firme mesmo diante das lutas que persistem. A nossa confiança em Deus foi forjada no fogo da aflição, e agora era hora de segurar firme, sabendo que Ele não falha, que a promessa dele se cumprirá. Quero deixar um convite especial para você que está passando por uma fase difícil, que sente o peso do sofrimento e a dor da espera. Permaneça firme. Deus está preparando algo maior do que você pode imaginar, algo que vai além da sua compreensão humana. Não perca a fé,
porque a vitória está mais próxima do que você pensa. Esse testemunho, que começou numa madrugada de silêncio e medo, está longe de acabar. A obra de Deus na vida do Miguel e na nossa família continua. E tenho certeza que cada palavra compartilhada aqui vai fortalecer sua fé e sua esperança. O Senhor é o Deus que faz o impossível acontecer, que transforma lágrimas em sorrisos e que renova a vida quando tudo parece perdido. Que a paz do Senhor esteja com você, que a chama da fé nunca se apague em seu coração e que este relato seja uma luz para quem está no caminho escuro, mostrando que Deus é fiel e poderoso para salvar. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e para sempre. O despertar de Miguel para a vida, após aquela noite marcada pela intervenção divina, foi uma mistura intensa de emoções que eu jamais poderia descrever em poucas palavras. A cada passo que ele dava, mesmo que pequeno e incerto, eu via a mão de Deus guiando seus movimentos, trazendo esperança renovada para toda a família e para a irmandade que nos acompanhava com fervor. O ambiente em casa mudou. O quarto, que antes era palco de aflição, agora se tornou um altar de gratidão e louvor. Os momentos de oração foram multiplicados e cada gesto de superação de Miguel era celebrado como um milagre vivo, testemunho da fidelidade do Senhor. A Irmandade seguiu firme, sempre presente, mostrando que a verdadeira comunhão vai além dos cultos e das reuniões oficiais. As irmãs da Obra da Piedade vinham com suas mãos gentis para cuidar, orar e fortalecer a alma, enquanto os irmãos também dedicavam tempo para visitas e palavras de ânimo. As reuniões de jovens e as reuniões gerais da igreja começaram a compartilhar nossa história, fazendo com que a fé de muitos se inflamasse e que o poder de Deus se manifestasse de forma ainda mais vibrante entre nós. Eu, como pai, sentia a responsabilidade de testemunhar a obra do Senhor em detalhes, para que ninguém duvidasse que o milagre era real e para que a esperança nunca morresse nos corações aflitos. Lembro das longas noites em que conversava com o ancião, buscando conselhos espirituais e força para enfrentar as adversidades. Suas palavras sempre me guiavam a perseverar, a manter a fé mesmo quando as forças pareciam faltar. Ele dizia: Deus prepara os seus escolhidos com provas, mas nunca os abandona no meio do caminho. Em uma dessas noites, durante uma vigília, fomos visitados pelo cooperador de jovens, que trouxe uma palavra que nos encheu de paz. Quando tudo parece impossível, é porque Deus está prestes a manifestar o seu poder. Aquela palavra não apenas consolou nossa família, mas também reacendeu a chama da esperança em cada irmão presente. A mensagem se espalhou e logo um movimento de oração intenso tomou conta das casas, fortalecendo a corrente de fé que nos sustentava. Os dias de recuperação foram desafiadores, pois Miguel precisava reaprender a caminhar e a falar, enfrentando limitações físicas que nos faziam lembrar da fragilidade da vida. Mas cada pequeno progresso era motivo de louvor e gratidão. A Irmandade nos apoiava com recursos, visitas e oração constante, criando um ambiente onde a cura não era apenas física, mas também espiritual e emocional. Essa união foi fundamental para a restauração completa do nosso menino. A palavra no culto semanal vinha sempre fortalecedora, com o ancião destacando que o Senhor é o médico dos médicos, o restaurador de vidas e o consolador dos aflitos. Essas palavras ecoavam em nossos corações e nos davam forças para continuar lutando. A cada culto, sentíamos a presença do Espírito Santo envolvendo nossa família, renovando nossas forças e confirmando que a vitória era certa. Hoje, ao olhar para trás, vejo que cada lágrima, cada oração, cada momento de desespero e esperança fizeram parte do plano perfeito do Senhor para a vida do Miguel e para a nossa família. A fidelidade de Deus
Nos ensinou que, mesmo na escuridão mais profunda, Ele é a luz que nunca se apaga, o refúgio seguro em tempos de tempestade. Este testemunho é um convite para que todos os irmãos que enfrentam lutas saibam que Deus está operando, mesmo quando não podemos ver. Ele não abandona os seus, e a vitória sempre pertence a quem permanece firme na fé. Que a história de Miguel seja um farol de esperança, mostrando que o impossível se torna possível quando entregamos nossas vidas nas mãos do Senhor. Agradeço a Deus por cada irmão e irmã que caminhou conosco nessa jornada, pelo ministério que nos sustentou, pela irmandade que orou incessantemente. Que este relato continue a fortalecer corações e a glorificar o nome do nosso Deus poderoso, que é fiel e verdadeiro. A cada dia que passava, a presença de Deus se fazia sentir de maneira ainda mais intensa em nossa casa e em toda a congregação. O testemunho do milagre de Miguel não era apenas uma história para contar, mas uma chama viva que inflamava o coração dos irmãos e irmãs, despertando fé e esperança onde antes havia dúvida e desespero. Eu sentia uma mistura profunda de gratidão e humildade, pois sabia que aquele milagre não era somente para nós, mas para todos que precisavam ver a mão do Senhor em ação. A recuperação de Miguel avançava, embora não fosse sem seus desafios. Cada passo que ele dava, cada palavra que pronunciava, era um lembrete da graça e do poder de Deus. As limitações físicas e as dificuldades não diminuíam a alegria em nossos corações, pois sabíamos que a cura completa vinha do Senhor, no tempo certo e conforme sua vontade perfeita. Minha esposa e eu nos mantínhamos firmes na oração, pedindo não apenas pela saúde do nosso filho, mas também pela restauração espiritual e emocional de toda a família. Na igreja, o impacto do testemunho era visível. O movimento de oração ganhou força, as visitas se tornaram constantes e a comunhão entre os irmãos se aprofundou. As irmãs da obra da piedade se dedicavam com amor e zelo, sempre presentes para confortar e orar, e os irmãos demonstravam um apoio que só a verdadeira fé pode produzir. Era uma corrente de amor que nos envolvia e fortalecia, mostrando que a família em Cristo é um verdadeiro refúgio em tempos de provação. Lembro-me de um culto especial, onde o ancião trouxe uma palavra que falou diretamente aos nossos corações. A prova foi grande, mas a vitória foi maior. Tudo é para a honra e glória do Senhor, que é fiel para cumprir suas promessas. Essas palavras foram como um bálsamo, renovando nossas forças e confirmando que, apesar das dificuldades, o Senhor estava conosco em cada passo. Em casa, os momentos de silêncio se tornaram preciosos. Eu e minha esposa, muitas vezes, sentávamos juntos, olhando para Miguel com um misto de amor e gratidão. O tempo de provação nos ensinou o valor da paciência, da confiança e do amor incondicional, que só o Senhor pode inspirar. Cada sorriso do nosso filho era um hino de louvor. Cada avanço, um testemunho vivo da misericórdia divina. O milagre que Deus realizou em nossas vidas transformou não apenas a saúde de Miguel, mas também fortaleceu nossa fé de maneira irrevogável. Aprendemos que, mesmo na escuridão, o Senhor é a luz que guia e renova. Que a história do nosso menino seja uma inspiração para todos os irmãos que enfrentam batalhas semelhantes, lembrando que a vitória pertence àqueles que confiam no Deus fiel. Quero expressar minha profunda gratidão a Deus, ao ministério, à Irmandade e a todos os irmãos e irmãs que estiveram ao nosso lado, sustentando-nos com orações, palavras de conforto e ações de amor. Que este testemunho continue a ser um farol para muitos, um convite à fé firme e inabalável no Deus que tudo pode. Que a paz do Senhor esteja sempre com você e que seu coração seja fortalecido pela certeza de que Deus está operando, mesmo quando as circunstâncias parecem desanimadoras. Louvado seja o nome do Senhor, agora e para sempre.
Ao chegar neste ponto da nossa jornada, posso dizer com o coração cheio de gratidão que o Senhor foi fiel em cada momento, mesmo quando a escuridão parecia impenetrável. A vida do Miguel, que quase se apagou naquela madrugada, foi restaurada não apenas fisicamente, mas em toda a sua essência, mostrando que o poder de Deus vai além da nossa compreensão humana. Cada passo, cada sorriso, cada pequena vitória foi uma confirmação viva de que aquele milagre não foi por acaso, mas obra do Deus vivo, que nunca abandona os seus. Nos dias que seguiram a recuperação, nossa família se transformou profundamente. A fé, que antes era apenas uma chama, agora era um fogo ardente que iluminava o nosso caminho. A palavra do Senhor, pregada pelo ancião e confirmada pelo ministério, tomou um novo significado para nós. Tudo é para a honra e glória de Deus, se tornou o refrão que embalava nossas vidas, mesmo nos momentos de dificuldade. A experiência nos ensinou que a vitória não é apenas o resultado final, mas a confiança firme e inabalável em Deus em todo o processo. A Irmandade foi o alicerce que sustentou nossa família durante toda essa prova. As visitas constantes das irmãs da Obra da Piedade, a oração fervorosa da congregação, o apoio dos irmãos e irmãs que nunca deixaram de clamar conosco, tudo isso foi combustível para a nossa fé. Eu vi de perto o que significa ser parte do corpo de Cristo, onde cada membro importa e se doa pelo outro. Esse amor fraterno foi uma bênção que nos carregou em cada passo. Em momentos silenciosos, eu me recordo de Miguel, olhando para mim com um brilho nos olhos que não cabia em palavras. Aquele olhar era um testemunho maior que qualquer discurso, a prova viva de que o Senhor não falha. Ele havia sido restaurado para cumprir o propósito que Deus tinha para a sua vida. E nós, como família, éramos apenas instrumentos para mostrar ao mundo o poder daquele que ressuscita os mortos e cura os enfermos. Se você que me ouve está enfrentando uma provação, uma situação que parece não ter solução, quero te dizer com toda convicção, não desista. Permaneça firme, porque o Senhor entra primeiro na UTI da sua vida. Ele abre portas onde ninguém pode e faz o impossível acontecer. A promessa do Senhor é verdadeira e a vitória é certa para aqueles que confiam nele. Eu agradeço de todo o coração a Deus, ao ministério, à Irmandade e a todos que oraram por nós, que enviaram mensagens de fé e esperança, que sustentaram nossa família na batalha espiritual. Que este testemunho seja um canal de bênçãos para você, que fortaleça sua fé e que te leve a confiar cada vez mais no Deus que é poderoso para salvar e restaurar. Tudo é para a honra e glória do Senhor, que é digno de toda adoração, hoje e para sempre. Que a paz do Senhor esteja contigo, que a fé te sustente e que você jamais esqueça. Deus é fiel e o milagre já está a caminho.